Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Telcast, hoje com o Juliano Silva. Bem-vindo, Juliano, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado, Theo. Obrigado pela presença e por ter aceito o nosso convite. Papo super legal hoje sobre comunicação e persuasão, é isso? Exato, vamos falar um pouquinho sobre comunicação, persuasão e como que isso impacta na vida profissional e também nas vendas. Muito bom. Bom, Juliano Silva é palestrante, mentor e especialista em oratória e comunicação persuasiva. Formado em Letras e Comunicação, com pós-graduação em Educação Profissionalizante e Marketing pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom, Juliano, vamos começar te perguntando como que começou a tua jornada na oratória e na comunicação persuasiva. Veja bem, é interessante, eu sempre fui uma pessoa meio tímida, meio reservada. Certo. Embora eu me relacionasse, eu gostava de sempre relacionar com as pessoas, mas tinha uma certa timidez. Daí, no ensino médio, eu vi que tinha uma habilidade para conversar, para ensinar, para explicar. E eu falei, eu vou seguir o caminho de professor. E daí me tornei professor, me formei. E a partir daí eu vi, poxa, eu posso ensinar outras pessoas a ter habilidade de comunicação. Eu me especializei em faculdade, pós-graduação e tal, e migrei para o ensino profissionalizante. E mais recentemente, próximo da pandemia, eu fui para o digital. E sempre com essa vertente de oratória, de poder ajudar as pessoas a falar bem em público, a se relacionar. Então, brevemente, foi isso que aconteceu. E alguém te inspirou ou aconteceu naturalmente? Olha, aconteceu naturalmente. Eu não tenho assim uma pessoa que eu diga, puxa, é a minha inspiração. Embora, claro, hoje eu respeito muitas pessoas e me inspiro em muitas pessoas. E a persuasão, explica um pouco mais assim a importância dela, né, num discurso ou num posicionamento, uma fala, um pouco sobre isso. Olha, a persuasão é fundamental, Rogério, fundamental. Muita gente, é bom a gente definir antes persuasão, né? Legal. Muita gente acha que persuasão é manipular. Isso. Na verdade, não é, pessoal. Persuasão não é manipulação. Persuasão tem a ver com argumentos que você usa para favorecer o reconhecimento das suas qualidades. Então, se você tem um produto, um serviço, enfim, alguma coisa que você quer vender ou comunicar para outra pessoa, você vai mostrar argumentos que vão favorecer a pessoa a se convencer de que você é aquela pessoa correta para o negócio. Então, persuasão tem a ver com isso. Por que ela é importante? Porque ela vai fazer as pessoas reconhecerem o valor que você tem, o valor do teu produto, do teu serviço, da sua pessoa. E, claro, vai te empoderar mais e vai te dar um posicionamento de excelência. E você acha que hoje no mercado, principalmente na área de vendas, na área comercial, a equipe ela tem esses elementos de persuasão muito bem definidos, podemos dizer? Olha, essa pergunta é excelente, Rogério. Até tem um famoso vendedor, o Ciro Bottini, da Shoptime. Sim. Eu sigo ele, acompanho muitos vídeos dele. O Bottini ele fala assim, o cliente ele não compra característica, ele compra benefícios e vantagens. Então, até nos meus cursos, nas minhas mentorias, eu sempre falo para os meus alunos, persuasão tem a ver com mostrar benefícios e vantagens para o seu cliente. É aquela famosa frase, O que eu ganho com isso? Infelizmente, hoje, muitos vendedores desatentos, eles acabam focando nas características. Eles falam assim, por exemplo, um vendedor de carro, esse carro tem freio ABS, esse carro tem 10 airbags, esse carro tem isso, tem aquilo. Tudo isso é característica. Agora, o foco da persuasão está o que o cliente ganha com isso. Então, que vantagem e benefício traz o ABS, airbag e coisas assim? Então, esse é o foco da persuasão. Bacana. E você pode compartilhar algumas técnicas assim que existem hoje, umas práticas para melhorar a comunicação? Sim, existem muitas técnicas, que até os meus alunos eles são inundados com muitas técnicas e também a prática, é claro. Sim. Mas eu diria para você duas técnicas fundamentais. A primeira delas são os gestos. Ser uma pessoa que gesticula quando fala, quando explica algo, expressões faciais. As expressões faciais, os gestos, o que a gente chama de linguagem não verbal, só para vocês terem uma ideia, ela corresponde a quase 80% de toda a retenção que as pessoas têm da informação. Então, focar na linguagem não verbal é fundamental. Gestos, expressões faciais, movimentos do corpo e assim por diante. E a segunda técnica muito boa é a modulação. O que é modulação? Modulação é mudar o tom da voz, o ritmo. Então, hora eu falo alto, hora eu falo baixo, dependendo da circunstância.
Hora eu falo mais acelerado, hora eu falo pausadamente, se eu quero dar destaque em algo. E também a modulação envolve interpretar os sentimentos. Nós sabemos que as pessoas, elas têm vários sentimentos. Então, por exemplo, quem trabalha com pacotes de viagem, ela trabalha com sonhos, né? De estar viajando, de estar num lugar maravilhoso. Então, o vendedor, quando ele usa da modulação para mostrar, né, a alegria, a empolgação que será estar nessa viagem, ele com certeza vai ter mais sucesso na sua comunicação. E tem aquela coisa também de você pegar a referência, né? Pessoas que já têm destaque, né? Eu esqueci a expressão que se usa nisso. Modelagem. Modelagem, isso. Fala um pouquinho de modelagem para eles também. Então, modelagem, pessoal, envolve você pegar alguns palestrantes, oradores, vendedores famosos que têm sucesso, têm resultado, e você copiar coisas que eles fazem. Juliano, mas eu posso copiar? Pode sim. No começo você começa copiando, depois isso vai se adaptando ao teu jeito, à tua personalidade. Mas no princípio você vai copiar algumas coisas, algumas boas práticas, né? Eu, por exemplo, tenho alguns, né, que eu gosto muito, por exemplo, o professor Mário Sérgio Cortella, é um ótimo palestrante. O Leandro Carnal também é um ótimo palestrante, né? O Ciro Bottini mesmo, da Shoptime, vendedor e palestrante, além de vários outros, né? Que eu acabo me modelando deles. Tem até o Tony Robbins, né? Tony Robbins, na verdade, você não precisa ser igual ao Tony Robbins. Né? Isso. Mas pegar as características principais. Exato. E como ele se comporta. E aí trazer para a tua apresentação. Né? O Tony Robbins é fantástico porque ele é o pai de todos os mentores de comportamento da atualidade, né? Então todo mundo copia ele e é realmente um belo exemplo nesse sentido. A energia dele é muito boa, né? Sim. E quais que são os erros mais comuns que as pessoas cometem na forma de se apresentar, de falar, né? Ótimo essa pergunta também. Olha, erros, né? A gente pensa que erro de pronúncia, ou erro de articulação, de dicção, mas não é esse o problema. Esse aí é até superado. Um erro muito comum, que a gente tem uma palavra técnica para isso, eu não vou usar essa palavra técnica, eu vou primeiro explicar o que é. É a pessoa que fala demais. Fala demais e não desata, não desenrola o assunto. Tem um termo técnico que chama prolixo. Pessoa prolixa é a pessoa que fala muito, muito e não explica nada. Então, esse é um grande erro. Então, fala em pouco conteúdo, né? Isso, exatamente. Então, esse é um problema muito grave. Segundo erro grave, não ter uma estrutura lógica na sua apresentação. Toda apresentação, palestra, fala de vendas, né, que a gente chama de pitch de vendas, ele tem uma lógica, começo, meio e fim, tem um roteiro. E existem várias formas de roteiro. Eu, por exemplo, os meus alunos, eu ensino pelo menos 5 roteiros diferentes. O roteiro mais comum é hollywoodiano, que a gente conhece por Jornada do Herói. Sim. Né? A Jornada do Herói tem 12 passos. 12 passos? 12 passos, ela completa. Mas dá para a gente reduzir e deixar em 4 ou 5. É o famoso, ele estava numa situação normal, daí recebe um chamado, ele aceita o chamado, sofre um monte e depois ele vence. Jornada do Herói simplificada. Né? Então, assim, ter um roteiro, quando o palestrante, quando a pessoa que está fazendo a apresentação, ou mesmo numa fala curta de vendas, ela não tem um roteiro estruturado, lógico, ela vai confundir a mente do seu cliente. Ele não sabe mais do que ele está falando, se é para cá ou para lá, né? Se está no começo, se está no fim, fica perdido, né? Fica perdido. Então, é importante. Então, primeiro, falar demais. Segundo, não ter um roteiro claro, né? Isso atrapalha. E o terceiro, esse também pega muita gente, que é o uso excessivo de termos técnicos. Né? Nós temos aí em alta o marketing digital. O marketing digital é cheio de termos técnicos, né? É lead, é headline, é copyright, é copy. A maioria das pessoas não entende isso. Então, se você é do marketing digital e vai fazer uma reunião de vendas, explique para o teu cliente o que são esses termos técnicos. Não precisa explicar, né? Fala de forma simples mesmo, né? Exatamente, fala de forma simples. Nós somos brasileiros, falamos português, não precisa embolar o meio de campo com inglês desnecessário, né? O que eu percebo é que a maioria das pessoas falam desses termos técnicos até para tentar vender, né? De forma bonita. Não é isso. É uma forma, às vezes, de querer passar autoridade. Autoridade. Né? Eu sou autoridade, eu conheço tudo. Mas nada a ver. Não. Sabe por quê, Rogério? Porque assim, o nosso cérebro, ele é o órgão que mais consome energia no corpo. Sim. E tudo que o cérebro pode poupar de energia, ele poupa. Então,
Então, assim, quando o cliente ele ouve uma palavra estranha, um termo estranho, primeira coisa, o cérebro vai tentar traduzir por conta própria. Se ele não consegue, ele entra num modo assim de stand-by. Eu não quero mais ouvir essa conversa. Então, em vez de ajudar, na verdade, atrapalha muito. Porque você vai cansar o cérebro do teu ouvinte e não vai comunicar. E lembrando, né? Comunicação, a tradução da palavra comunicação é tornar comum. Então, a pessoa que fala tem que tornar a sua fala, a sua comunicação comum, a sua mensagem comum ao que está ouvindo. Se enche de termos técnicos, vai ter ruído nessa comunicação e não vai ter efeito. Certo. E tem algum livro bacana assim, que as pessoas podem estar lendo para estar conhecendo mais sobre esse assunto? Legal. Tem inúmeros livros, né? Eu posso citar um que eu digo assim, é um manual de oratória. Chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butchman. Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Este livro, ele analisa... O Nicholas Butchman era um fotógrafo britânico e ele estava acostumado a ver o movimento das pessoas, enfim, os gestos e uma série de detalhes, né? E ele transformou todos esse conhecimento do corporal das pessoas no livro. Então, ele mostra no livro como que em 1 minuto e meio as pessoas dão sinais positivos ou negativos que podem influenciar um negócio, uma negociação, uma venda e assim por diante. Então, esse livro é fantástico. Como convencer uma pessoa em 90 segundos. Isso. Bom demais. E na área acadêmica, Juliano, você é professor, você teve uma formação, né, acadêmica. Você acha que a persuasão ela é uma matéria que seria muito importante dentro da formação de um acadêmico ou de um profissional? Com certeza. Infelizmente, Rogério, eu digo assim, a educação atual, né, ela evoluiu muito já, claro, evoluiu bastante do tempo que eu me formei, mas ela ainda é carente do que a gente chama de soft skills, né, que são habilidades necessárias, mas mais relacionadas ao comportamento. Negociação, oratória, inteligência emocional, e por aí vai, né? Inúmeras habilidades. E a persuasão, que está dentro da oratória, ela é carente. As pessoas, exceto alguns poucos cursos, têm algumas matérias, algumas disciplinas que envolvem debates, envolvem argumentação, mas a grande maioria não, né? Então, o mundo acadêmico deveria incluir, sim, no seu currículo a persuasão, a oratória e tantas outras... Dá mais ênfase, né? Exatamente. Seria muito importante mesmo. Sim. Numa apresentação, falando um pouco ainda de persuasão, seja na faculdade, seja no colégio, seja nos negócios, seja numa área de vendas, quais os principais elementos que você tem que ter para estar colocando a persuasão dentro do teu discurso, né? Certo. Da tua apresentação? Olha, primeiro de tudo, e é uma das primeiras coisas que eu trabalho com os meus alunos, é conheça o seu público-alvo. Então, primeira coisa, você tem que conhecer para quem você está falando. Quem que é essa assistência, esses ouvintes? São jovens? São homens? São mulheres? São casados? Têm filhos? São idosos? São empresários? São profissionais liberais de um determinado segmento? Então, conhecer o público-alvo vai influenciar no tipo de como eu vou falar a minha mensagem ali, explicar o meu assunto, né? Então, esse é um dos primeiros pontos importantes. Conhecer o público-alvo para daí poder fazer uma boa apresentação. Já passando por uma segunda etapa, a questão da linguagem corporal, né? Postura, tom de voz, né? Como você já disse. Como que ela influencia a persuasão durante a apresentação de um discurso? Olha, a linguagem corporal ela é fundamental. Como eu mencionei, tem uma pesquisa, ela é já antiga, essa pesquisa, da década de 70, se eu não me engano, mas ela foi renovada e sempre dá a mesma coisa, sempre dá a coisa. A linguagem não verbal, que são gestos, expressões faciais e assim por diante, ela é responsável por quase 80% de toda a retenção e comunicação nossa, né? Então, é fundamental ter a linguagem corporal como algo muito forte, né, no seu dia a dia, nas suas apresentações. Então, ela vai contribuir muito para isso, né? E interessante que quando a gente investe na linguagem corporal, as pessoas se sentem mais motivadas a reagir àquilo que você está falando do que de outra maneira. Se estiver arcado, assim, cansado,
plateia vai receber de uma forma. Né? Exatamente. Se estiver ereto, com postura de heróis, campeão, né? Exatamente. Você absorver de uma outra forma. De outra forma. Tem até assim, algumas posturas, né, que elas não favorecem negociações. Então, por exemplo, o que a gente chama de postura fechada, que é com os braços cruzados ou pernas cruzadas. Isso indica que eu não estou disposto à negociação, né, que eu não quero acordo com você. Então, por exemplo, se eu vou para uma ação de vendas ou eu quero um network, eu não posso estar numa reunião de network com braços cruzados. Eu tenho que estar com uma postura aberta, né? Braços abertos, tal, com um sorriso no rosto. O sorriso ajuda muito, né? E também na questão de me dar mais confiança. Tem uma escritora que ela é professora de Harvard, que chama Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela tem um TED, uma palestra na internet muito, muito famoso, que é o Poder da Presença. Então, ali, o que ela fez? Ela fez algumas análises lá na Universidade de Harvard de como algumas posições fazem com que o cérebro libere substâncias positivas no meu organismo. Então, até ela lançou um livro, né, de acordo com essa palestra, que era o Poder da Presença, né, ela lançou um livro que mostra assim, algumas poses, algumas posições e o que elas fazem no nosso organismo. Então, por exemplo, essa posição aqui de erguer as mãos, né? Isso aqui ela descobriu que é natural. Uma criança, uma pessoa cega, ela ergue as mãos em sinal de vitória. Isso é uma posição natural. Essa posição de mão na cintura, que a gente chama de Mulher Maravilha, Mulher Maravilha. também é uma posição que faz com que o cérebro, em questão de 2 minutos, na pesquisa dela mostrou, já libera substâncias boas no organismo. Então, quer dizer, a postura nossa, postura ereta, uma postura aberta, né, uma postura de vitória, isso faz com que a nossa própria biologia seja transformada e favoreça ter mais confiança ao falar em público e também parecer uma pessoa mais amistosa, mais disposta a acordos, né, a negociações e assim por diante. E agora eu vou fazer uma pergunta. A questão do braço fechado. Uhum. Às vezes você sente frio, né, em determinado ambiente, e você está de braço fechado. Sim. Isso inconscientemente quer dizer que eu não quero ter acordo ou é uma questão só fisiológica da questão do frio? Nesse caso é uma questão fisiológica, É. mas a interpretação que o outro pode ter, o cérebro primitivo nosso Tá entende recebendo? isso. Exatamente. Até nesse livro que eu citei, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, ele fala sobre isso, né? Sobre como que o outro interpreta uma posição minha mesmo sem ser intencional ali, né? E tem um outro livro que eu sugiro também, que é Manual de Persuasão do FBI. Manual de Persuasão do FBI. É fantástico esse livro. Ontem, inclusive, eu não terminei de ler ainda, eu estou quase no final, e ele estava mostrando assim, que a posição dos pés de alguém Determina, né? ela já passa um sinal. E daí mostra lá o autor do livro, ele era agente do FBI, né? E ele falava assim, às vezes eu ia com meu colega em algumas festas para monitorar algumas pessoas, e lá a gente ficava olhando os pés das pessoas, que posição estava, que isso era um indicativo daí ele conta no livro, indicativo do quê, né? De que reação a pessoa poderia ter, se ela estava querendo sair da festa, se ela estava gostando da festa, se ela estava distraída à vontade, ou se ela estava tensa. Tudo isso pela posição dos pés. Então, é uma série de detalhes que o corpo... Então, toda a ação, podemos dizer assim, por exemplo, de cruzar a perna, de cruzar os pés, né? Se às vezes está sentado para cruzar os pés, ela pode ter sua questão fisiológica, mas também pode ter uma questão de persuasão. Isso, com certeza. Assim, a questão fisiológica é no sentido de que se eu faço uma posição, como erguer os braços em sinal de vitória, isso vai ter um efeito fisiológico. Mas se eu cruzo os braços em questão de frio, não necessariamente. Porém, o outro que me vê, ele vai ter uma impressão de que, por exemplo, se eu estou numa roda de network, né, e eu estou ali num cantinho com o braço cruzado com frio, ninguém vai chegar em mim. Porque eu estou dando a informação de que eu não quero conversa. Né? O nosso cérebro primitivo entende dessa forma. Bacana. Poderia nos dar exemplos assim, de discursos ou apresentações que você considera modelos de persuasão eficaz? Olha, tem vários, né? O mais recente aí, a gente está na corrida eleitoral americana, é o do Donald Trump. O Donald Trump não é um bom orador. Isso a crítica americana já mencionou várias vezes, né?
ele não é um bom orador no sentido de outros, comparado com, por exemplo, Barack Obama, Martin Luther King, que são famosos americanos, né? Mas o Donald Trump, ele usa uma estratégia muito interessante, que são frases curtas e repetição de alguns pontos importantes. Frases curtas e repetição. Então, ele se torna bem-sucedido por esse estilo dele, né? Mas um bom orador, que era tímido também, é o Steve Jobs. O Steve Jobs é um excelente orador, né? Se você pegar na internet, lá no YouTube, os vídeos do Steve Jobs e analisar, você vai ver que é um excelente orador, né? O Steve Jobs, ele tinha um roteiro muito bem definido. Né? Então, quando ele falava algo, ele conduzia as pessoas da posição A à posição B através de uma ponte bem construída. Até a gente chama, um dos roteiros que eu uso com os meus alunos, né, que a gente chama de 3Hs. 3Hs, que é o Heaven, ou Hell, que é inferno em inglês, Heaven, Céu, e o How to, que é o como. Então, eu apresento para minha assistência um inferno, uma vida miserável, um momento ruim, né, que ele tá, você não está vendendo nada, você não está batendo as suas metas já há tantos meses e tal. Esse é o teu inferno. Mas eu posso te levar aqui ao céu, você batendo metas, você vendendo bem, você tendo uma boa comunicação, sendo persuasivo. Daí o cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Então, eu apresentei o ruim, apresentei o bom. Agora, como que eu levo você daqui até aqui? Então, eu levo você através desse método, através dessa estratégia que eu desenvolvi. Então, veja, é um roteiro. Inferno, céu e como eu chego. Steve Jobs tinha muito disso. Ele roteirizava muito a apresentação das pessoas, para as pessoas. Então, era fácil entender. Quando ele mostrou, né, os telefones celulares comuns com tantas teclas lá, ele falou, isso aqui está errado, isso aqui não pode acontecer. Mas já pensou se nós tivéssemos um mundo ideal em que a gente só tocasse na tela e isso acontecesse? Nossa, que legal, nunca vi isso. Então, eu mostro para vocês como. Aqui é o iPhone. Então, foi um lançamento espetacular, né? Então, Steve Jobs, Barack Obama, excelente palestrante, excelente orador. No Brasil, tem algum modelo, assim, de... Temos muitos modelos no Brasil. O Brasil, ele é interessante porque o Brasil, ele tem muitas virtudes, né? Nós temos palestrantes carismáticos, temos palestrantes de stand-up, que sabem fazer piadas, sabem, né, fazer analogias, contar histórias. As histórias conectam muito. Então, por exemplo, Mário Sérgio Cortella é um filósofo, ele tem um jeito de palestrar, né? Tem um que eu não sei se é muito... Clóvis também, né? O jeito dele, Clóvis. Isso, Clóvis, exatamente. Um jeito particular. Jeitão, né? Mais gaúcho mesmo. Tem o Murilo Gun, ele fala muito sobre educação, assim, sabe? Ele tem um jeito mais stand-up, mais comediante, mas com muita seriedade. Eu gosto muito de ouvir o Murilo Gun. Eu me espelho em algumas coisas para aplicar também. Então, são palestrantes muito bons do Brasil aí. Fala um pouco também aí como a preparação e a prática influenciam a eficácia de um discurso persuasivo. A preparação é fundamental. Tudo, né? Tudo. É. A preparação vai te dar segurança. Boa parte do medo de falhar em público, né? Não de falar em público. Boa parte do medo de vocês falharem em público, ele vai ser diminuído quando você está bem preparado. Você sabe ali a sequência de slides que vai entrar, sabe qual imagem vai entrar no slide, qual palavra grifada está ali para você destacar. Tudo. Você preparou, né? Então, você sabe o que vai acontecer. Então, a preparação é fundamental. E outra, quando você pratica... Tem uma mentoria que eu fiz de oratória, ela falava assim, as primeiras palestras que você for fazer, para cada 5 minutos, você ensaia 1 hora. 5 minutos, 1 hora. 5 minutos, ensaia 1 hora. Para você realmente dominar o assunto. Porque daí você vai ser muito mais convincente, muito mais persuasivo. Os elementos de persuasão, que a gente chama hoje de gatilhos mentais, né? Esses elementos de persuasão vão estar na ponta da língua. Você vai olhar o teu slide ou o teu roteiro, só passa o olho ali e você, né, desenvolve ele. E, por exemplo, se na tua palestra permite você andar entre os ouvintes ali, melhor ainda, porque você pode conversar com um, com o outro, você vê alguém diferente ali ou com uma expressão diferente, você mexe com essa pessoa, você traz um pouco para o teu slide o que se falou. Então, a preparação te permite estar mais tranquilo.
E a prática, né, nos ensaios, e quanto mais palestrar, aquilo que a gente diz, né, a regra básica do palestrante, nunca negue palco. Vai fazer vídeo de story, vai fazer vídeo de Reels, vai fazer live, faça mesmo, não tenha medo. Ah, mas não deu muito certo. O feito é melhor que o perfeito. Sim. A constância, né? Constância. Então, para 15 minutos de palestra, 3 horas de preparação. 3 horas. Para a primeira vez, sim. É. Tem que se fazer. Aí, tá vendo, pessoal? Ótima dica, hein? Quais são algumas estratégias para lidar com ansiedade e com medo de quem está fazendo uma palestra pela primeira vez, pela segunda, até pela terceira, né? Uhum. Tem gente que é muito experiente, desses grandes palestrantes, Sim. que mesmo assim tem ansiedade e medo, né? Muita gente tem medo. Olha, eu diria assim, respiração. Respiração é fundamental. Tem alguma técnica que sim que você pode ficar na frente do espelho e fazer essa... Tem. A gente chama ela de respiração quadrática. Quadrática. Eu não gosto de usar nomes técnicos, mas esse eu vou ter que usar. Tá. Quadrática porque é de 4, né? 4 segundos. Então, você inspira durante 4 segundos, prende a respiração por mais 4 segundos e expira por 4 segundos. Então, inspira 4, segura 4, solta em 4 segundos. Isso vai dar 16 segundos. Isso alivia a tensão muscular do rosto, da garganta, do pescoço, né? Deixa mais aliviado com respeito ao estresse, à ansiedade. Então, essa é uma técnica muito importante. E a segunda que eu falo para vocês é assim, foque no benefício da tua apresentação. Veja assim, visualize você ajudando pessoas, visualize você com aquela mensagem transformando vidas, ajudando pessoas a vender mais, motivando as pessoas. Então, quando a gente visualiza aquele momento que a gente vai estar sendo um momento benéfico, um momento de vitória, de alegria, a gente transforma aquele momento de tensão para algo de emoção, de empolgação. Então, a gente fica mais motivado. E, claro, né, além de mudar a fisiologia, faz com que o cérebro libere, em vez do cortisol e outras substâncias do estresse, libera dopamina, serotonina, adrenalina. São substâncias um pouco melhores. Vamos falar um pouquinho de network. A nossa conexão aconteceu através de um network, num evento, né, lá na Associação Comercial. E a partir daí a gente tem vindo aí se relacionando um bom tempo. Nas reuniões de network, o que eu percebo assim é que existem grupos, né? Que é super normal, não estou criticando, mas é só constatando que você tem aquele grupo A, aquele grupo B, aí tem aquele sozinho, fica ali meio perdido, né? Isso. Como que a gente pode se conectar de forma eficaz sem ser entrão? Falando português, claro. Legal. Ótima pergunta e muito importante. Lá no meu Instagram, no Juliano Mentor, eu postei 3 vídeos lá sobre como fazer network. Tem a parte 1, parte 2 e parte 3. Então lá eu dou as dicas essenciais para fazer um bom network. Primeiro, quando a gente vai para uma reunião de network, a gente tem que saber que todo mundo que está ali está para vender o seu peixe. Então, não é ser entrão, já é normal as pessoas, oi, eu tô aqui, né? Então, tira essa obrigação dos teus ombros. Ah, mas eu vou entrar naquela rodinha, eu vou entrar naquele grupo e tal. Não, as pessoas que estão ali estão para isso, então elas não vão estranhar você, né? Mas claro que existe estratégia. Eu costumo usar uma estratégia seguinte, né? Quando tem um grupo lá, eu já chego e me apresento. Prazer, Juliano, né? E fico ali. Daí, porque alguns ainda estão conversando, me aproximo e prazer, meu nome é Juliano. Daí todo mundo começa a se apresentar, daí eu me apresento também, faço o meu pitch ali, a minha conversa. Então, assim, saber que para essas reuniões de network, as pessoas já vão para isso. Então, de forma bem simples, bem objetiva, se apresentar, dizer o que você faz. E a importância do networking nas relações comerciais? Fala um pouco disso também para o nosso público. Olha, inclusive eu até postei agora há pouco um story meu, né, sobre essa questão. Que o network, ele é responsável, algumas pesquisas dizem que é responsável por 80% do que a pessoa vai conquistar durante a vida, profissionalmente. 80% do que as pessoas vão conquistar durante a vida. E é verdade. Ou é um professor que te indicou,
para um processo seletivo dentro da faculdade, ou é um amigo que te indicou uma empresa, ou lá dentro da empresa você ficou sabendo de uma promoção, né? Ou se você é um profissional liberal, um empresário, você está em eventos e acaba tendo conexões, como nós aqui, né? Nós se conhecemos numa ocasião de network, agora estamos nesse evento aqui, vamos palestrar juntos aí semana que vem. Verdade. Então, é fundamental para os negócios hoje. A network é a base das relações comerciais, né? Relações comerciais. Grandes negócios saem através de network. Exatamente. A minha esposa fala que eu sou prefeito. É? Porque onde eu vou, agradeço, elogio, sorrio, abraço e tal. Eu sou bem sociável, assim. Sim. Desenvolvi isso. Hoje é mais natural do que antigamente. É. Isso é importante, né? Que é uma coisa importante que você falou, né? Desenvolvimento, né? Isso. Às vezes hoje você é tímido, mas você tem que ter essa abertura para estar se desenvolvendo. Sim. Claro que não vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a um mês. Mas é um processo, né? É um processo. Processo onde você consegue desenvolver. Eu também era bem tímido, né? E hoje me relaciono muito bem. Dizem que eu sou rato de evento, né? Porque eu estou em todos os eventos. Que é isso, né? É estar presente, se fazer presente e fazer-se conhecido, né? É. E uma coisa que não é minha essa fala, né? Mas alguns colegas já usaram, seja interessante e não interesseiro. Eu também conheço a frase. Seja interessante e não interesseiro. É. E isso envolve, muitas vezes, você ser generoso. Ser generoso. Tem um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Do Dale Carnegie. Então, lá esse livro é fantástico, é muito bom. É um manual também de relações humanas. Uma das coisas que ele fala lá é a reciprocidade. Então, quando você se doa, quando você faz algo em favor do outro, você recebe de volta, né? Se não receber daquela pessoa, vai receber de alguém. Alguém está olhando por você, né? Então, assim, vai fazer network, doe-se. Fale um conhecimento que você tem, compartilhe um conhecimento. Eu tenho o costume que a gente chama de isca digital, né? Parece um nome estranho, mas não é que você queira pescar alguém. Mas ter lá um PDF, uma foto, um e-book, compartilhe com as pessoas, leve coisas boas nesses eventos, né? Com certeza você vai receber de volta. Como adaptar as mensagens para diferentes públicos sem perder a eficácia persuasiva? Então, isso é importante. A gente tem que entender bem o público, né? Qual que é a necessidade desse público, saber quais são as expectativas desse público, porque senão você acaba focando em coisas que não são necessárias para eles, né? Por exemplo, quando eu faço reuniões com uma pessoa interessada, eu pergunto para ela por que ela quer aprender oratória. Eu tenho lá no meu script vários motivos do porquê, mas eu preciso saber qual que é o motivo da pessoa. Porque tem até um famoso vendedor e palestrante no Brasil que chama Thiago Conser. Ele, numa das falas dele, disse assim... De vendas, né? Isso, especialista em vendas. O Thiago Conser, ele fala assim, venda pelos motivos da pessoa. A venda acontece, melhor dizendo, pelos motivos da pessoa, Isso. e não pelos teus. Então, quando eu faço uma reunião de vendas com uma pessoa interessada, eu pergunto, por que você quer aprender oratória, né? Quais são os motivos? Eu quero aprender, Juliana, porque eu quero melhorar minha pregação na igreja. Poxa, é um motivo totalmente diferente de vendas. Juliana, porque eu sou empresário, participo de grupos de network, eu quero conversar melhor. Ele quer conversar. Então, sabendo se é esse ou esse, eu vou focar no que interessa à pessoa. Então, quando eu estudo o público-alvo e as expectativas do meu público, eu consigo adaptar e atender melhor o que ele deseja. Fala um pouco dos seus cursos agora, da sua empresa, né? Que oferta cursos e treinamentos. O que tem lá para nosso público aí? Legal. Está entrando em contato, né? Conhecendo. Isso, joia. Então, eu tenho uma empresa desde 2016, que é uma empresa de treinamentos. Eu trago toda a experiência da época que eu trabalhei. Eu trabalhei no Senac Paraná, trabalhei por 8 anos no Senac, com ensino profissionalizante. Eu trabalhei também na antiga, era a Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná, né? Cefet, né? Isso. Então, quando eu estava começando os cursos à distância, EAD, eu até fui no estúdio aqui em Curitiba da CNT e da Record. Foi gravado alguns episódios lá. Isso lá em 2007, 2008, se eu não me engano.
Então, assim, eu trouxe toda essa experiência para os meus cursos a partir da minha empresa desde 2016, né? A maioria dos meus cursos são online, então eu tenho mentorias em oratória, mentoria em liderança e mentoria em vendas, né? E também tenho palestras. Tenho uma palestra em comunicação, pitch de vendas e estratégias, né? E também uma palestra em vendas, né? Vendas e liderança. Então, eu sempre navego nesse mundo, né? De comunicação, vendas, liderança, e eu trago tanto mentorias para empresas, quem quer fazer, né? Às vezes para grupos, como também individual. E se a empresa quiser contratar uma palestra minha, também contrata a palestra. Tem essa possibilidade. Legal. E hoje, quem é o teu público? Você consegue chegar a executivos, gerentes, técnicos? Isso, legal. Quem? Então, eu estou focando atualmente em empresários, né? Desde o MEI, quando eu digo empresário, tem CNPJ, né? Eu sou empresa. Isso, eu empresa lá. Empresa. Então, o MEI, que tem um CNPJ, por exemplo, a pessoa faz chocolates artesanais, entendeu? Faz lá na sua cozinha de casa, ou num cantinho dela ali, e ela faz vídeos no Instagram, TikTok, ela faz Reels, Story. Então, ela precisa ter uma comunicação efetiva, persuasiva e de vendas para vender o chocolate que ela faz em casa. Então, esse é o meu público. Eu atendo esse público. Atendo também empresários de empresas maiores. Sim. Porque, às vezes, o empresário, o que acontece? Ele vai numa feira, num seminário, e lá ele vai fazer network com chineses, com franceses, com europeus, né? Para vender os seus produtos. Sim. Com os representantes dessas empresas mundiais. Então, ele precisa ter uma comunicação mais efetiva, mais polida, mais elegante e, acima de tudo, persuasiva. Então, veja, eu atendo empresários que querem vender o seu produto, desde o pequeno até empresários maiores que precisam de uma comunicação melhor. Legal. E para entrar em contato com você, qual as tuas redes sociais? Então, eu tenho o Juliano Mentor, assim mesmo, Juliano Mentor, meu Instagram. Tenho o LinkedIn, que é Juliano Legacy, com Y no final. Juliano Legacy, com Y no final, né? E tenho o meu celular aí, que está lá no meu Instagram também. A pessoa entrou na minha bio, já vai achar meu celular lá, falar comigo. Que conselhos você daria para alguém que deseja aprimorar suas habilidades de comunicação, mas não sabe por onde começar? Olha, primeiro, tem até um vídeo no meu Instagram lá, que é assim, como aprender oratória sem curso. Parece advogado do diabo, né? Pô, ele vende curso de oratória, mas ele está dizendo como não fazer o curso? Sim, tem essa possibilidade. Tem gente que precisa de curso, tem gente que não precisa. Exatamente. Tá tudo claro, bem. vai ter uma limitação? Vai ter uma limitação. Mas dá para aprender algumas coisas. A dica que eu daria primeiro, se torne um bom leitor, mas um excelente leitor. Sabe aquele leitor que conta uma história e fantasia e faz gestos e muda o tom da voz para falar cada personagem, que deixa as crianças encantadas, né? É esse tipo de leitor que eu estou falando. Se torne um bom leitor. Que à medida que você se tornar um bom leitor de qualquer tipo de texto, a transição para um palestrante, para um apresentador, ela é bem mais suave. Então, essa é a primeira dica. Aplique-se a ler muito, sabe? Leitura. Segundo ponto, pratique as oportunidades que você tiver. Não negue o palco. Então, vá para as redes sociais, grave teus Reels, grave teus Stories, mesmo que no começo não dê muito certo, mas continue, persista, que você vai atingir uma melhor qualidade. E a terceira dica, claro, vá fazer um curso. Seja comigo, seja com outro, faça um curso. Um curso básico de oratória básica, de comunicação persuasiva, que vai te dar uma transformação gigantesca, principalmente se você é empresário. A gente está falando aqui de comunicação fazendo Reels, Story, mas isso se aplica também na tua igreja, né, na tua reunião de catequese, né, na sua reunião de família, na sua reunião de condomínio. Sim. Né, para ser persuasivo ali, né? Exato. A discussão, né, do condomínio. Enfim, qualquer situação, aplicar esses conhecimentos que você tem para que você se aprimore cada vez mais. Né? Com certeza. Legal. Última mensagem, a gente já está encerrando o nosso papo. Gostaríamos de ficar aqui horas e horas, mas temos nosso limite de tempo. Uma mensagem final para o nosso telespectador. Legal. Eu vou falar uma frase que é de uma mentora minha, que é a Tati De Angela.
Ela é uma especialista em oratória, em palestras no Brasil. Treinou muitos famosos, ela treina muitos famosos. Ela disse assim, o sucesso que você ainda não tem depende de algum conhecimento que te falta. O sucesso que você ainda não tem depende de algum conhecimento que te falta. Então, assim, a gente nunca deixa de aprender. Lá com 99, 110 anos, a gente vai estar aprendendo. Sim. E às vezes a gente pensa, eu não tenho sucesso, por quê, meu Deus? Gente, às vezes é um conhecimento de um curso de um mês que você faça. Às vezes 3 sessões com um mentor experiente. Essas 3 sessões, paguei X reais, levei 3 semanas. Mas pode fazer a diferença na tua vida. Pode fazer você decolar. E faz mesmo. Então, se você está travado aí na sua vida, a tua empresa está travada, você não vende, se você não, o teu negócio não desenrola, busque esse conhecimento que te falta. Isso vai te dar muito sucesso. Eu sou um exemplo vivo disso, sabia? Quando eu comecei esse podcast, eu falei assim, esse podcast não vai passar do primeiro episódio, né? Porque eu nunca tinha feito, nunca tinha estudado, nunca tinha falado, Olha só. né? Não sabia as perguntas que eu ia fazer, e a gente já está no 13º episódio. Você viu? Então, não desista, nunca, daquilo que você acredita. Com certeza. Com essa frase, com o Juliano, obrigado, Juliano, por ter vindo. Satisfação imensa estar aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A você que esteve com a gente, muito obrigado. Assista-nos nos episódios anteriores, do 1 ao 12, do Telcast. Com isso, a gente finaliza esse episódio. Um grande abraço e muito obrigado.